Olá, boa noite, graça e paz para os amados irmãos que assistem esse vídeo. Quero nesta noite fazer mais um comentário. Este programa, este vídeo, esse canal, ele é para comentar passagens da Bíblia e levar esclarecimento de assuntos que o sistema religioso ensina às pessoas, e com esses ensinos eles escravizam as pessoas, fazendo medo, amedrontando as pessoas, deixando elas assustadas com tanta da ameaça que eles fazem, utilizando a própria Bíblia para fazer medo às pessoas, trazendo para elas esses requerimentos que nela diz, mas requerimentos esses que era para o povo judeu, não era para os gentios, que era o requerimento de obediência dos mandamentos da lei. A Bíblia diz lá em Romanos que o gentio que guardasse a lei, para ele mesmo servia de lei. Deus não estava cobrando que nenhum gentio cumprisse os mandamentos da lei. Se algum gentio viesse a cumprir, mas era para ele mesmo, exemplo para ele mesmo, como Cornélio, né? Cornélio, ele acompanhava aquela fé dos judeus, jejuando, orando, guardando várias ordenanças, né? Diferente do povo pois aqui que diz a palavra de Deus, vamos ler aqui para você ver se tem base o que eu estou falando com respeito à ordenança. E nós vamos falar aqui no livro de Hebreus, um assunto no capítulo 12, versículo 14 em diante. Este versículo aqui que os ensinadores das instituições aí chamadas de igreja, aquelas que querem ser mais santas do que as outras, colocam esses rudimentos nos irmãos que eles têm que fazer, que aqui está o exemplo da palavra, que se os irmãos não fazerem, jamais obterão o privilégio de chegar no céu. Mas, como é que diz a palavra aqui? Vamos ler o versículo 14. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe. Por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um respasto, vendeu seu direito de primogenitura. Você sabe, na corrigida é um prato de guisado, pois
Sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrima o tivesse buscado. Pronto. Aqui a palavra está mostrando realmente à primeira vista que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Esta expressão de princípio realmente fala de paz com todos, que sabemos que os irmãos não podem viver em guerra um com o outro, mas sim em paz. Mas não era só com os irmãos, era com todos, todas as pessoas. E aí é ensinado que o irmão só deve saudar com a paz se for irmão da mesma entidade. Já das outras já não querem nem saudar, já sauda, mas já é uma coisa um pouco sem harmonia. Porém, o Mestre, o Cristo, quando ele estava aqui na Terra, ele disse que saudasse até os inimigos, porque se ele saudasse só aquele que fosse chegado a ele, que fossem os irmãos, o que eles faziam demais? Que os gentios, os pecadores, faziam a mesma coisa. Então ele estava falando que uma maneira diferente de seguir a paz com todos. Então, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Pronto, aí é aqui que eles pegam esse assunto para prender os irmãos debaixo de uma santidade, de um regimento de santidade, sabendo isso, que era para aqueles irmãos, aqueles judeus que aceitaram a fé, que estavam aguardando a promessa da segunda vinda de Cristo. Não era para hoje, era para aqueles irmãos, para não perder aquela oportunidade. Veja quem ele alega no assunto. Alega Esaú, que profanou o direito de primogenitura, perdeu aquele direito que ele tinha. Então aqui esse pessoal, esses irmãos, eles estavam debaixo de uma promessa, de uma herança. E Esaú profanou a sua herança. Ele fez uma coisa não observando o que estava fazendo e terminou lá adiante sendo ruim para ele mesmo. Ele vendeu. A profanação de Esaú não foi outra coisa a não ser não valorizar aquilo que ele tinha direito, que era a sua primogenitura. Ele ali não valorizou aquilo e não fez caso. Ele disse que aquilo não servia para ele de nada. Olha, direito de uma herança que era o direito de herdar a bênção do seu pai. Ele era o primogênito, ele era o herdeiro que ia receber aquela bênção. Então aqui, esse povo estavam também debaixo desta promessa de Deus. E eles tinham que ter o máximo de cuidado, não profanasse aquele direito que eles tinham, para não acontecer como aconteceu com Esaú. Então aqui, o autor fala para eles que seguisse a santidade, sem a qual eles não veria Deus, a santificação, sem a qual eles não veria Deus. Essa santificação não é a que é ensinado para o povo aí, nas instituições, que o irmão não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não,
todo tipo de exigência eles colocam. É uma santidade tão grande, tão grande, tão grande que passa dos limites. É como diz lá aquele provérbio de Salomão, ninguém seja santo demasiadamente, mas aqui, nessa aqui, os pastores colocam isso para que os irmãos sejam desse jeito. Mas não tem nada a ver. Essa santificação aqui, meu amigo, meu irmão, seria a santificação da graça de Deus. Aqueles que aceitaram a graça, veja que mais adiante o versículo 15, ele está falando, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Era essa aqui, a santificação, que a pessoa tinha sido santificado pela graça de Deus. Que ninguém tinha sido santificado por santidade que fizesse. Você está entendendo o assunto da palavra de Deus, aonde quer chegar? Nenhuma pessoa foi salva por ser santo, por ser praticador de toda justiça, não. Foi salvo mediante a graça de Deus. E isso não vinha dos homens. Tinha sido uma obra, o amor de Deus derramado pelos pecadores. Então ali, ele estava mandando que seguisse essa santificação, não abandonando ela. Não era nada, não tinha nada a ver com coisas que hoje eles alegam nas instituições, que o homem que é crente deve seguir um padrão de vida e que lá no mundo ele bebia, ele jogava, ele fumava, e se ele voltar a essas práticas, está desligado do céu. Ele não estava falando nada disso. Ele estava falando da santificação, que era a graça de Deus, ele permanecer nessa santificação, nessa fé firme. Observe que a palavra vai dizendo isto para os irmãos. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui eram pessoas que abandonavam esta fé e ou não cresce, e agora vinha tentar tirar as pessoas com outras mensagens, porque é o que Paulo alega desde o início dessa epístola até o último versículo. Ele está alegando que as pessoas estavam apostatando da fé. O sistema religioso fala que um tempo vai haver apostasia e o povo vão abandonar na perseguição do anticristo. Meu amigo, meu irmão, a apostasia já está sendo falada aqui no livro de Hebreus, há 2000 anos atrás. Ali as pessoas já estavam apostatando da fé, na perseguição religiosa, na perseguição do grande aperto que houve por parte dos imperadores, para as pessoas negarem a fé. E muitos aqui já estavam voltando para trás. Outros já estavam manquejando, como diz o versículo, né? Que algumas pessoas já não andavam mais direito, né? E tinha pessoas que manquejavam. Vou ler esse versículo que eu estou falando aqui das pessoas que estão cansadas, tropeçando, né? Eu parei um pouquinho para pegar aqui a Bíblia, que é o versículo 12. Eu li o 14, mas é o 12 e o 13. Que diz: Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Você percebeu aqui este versículo?
porque tanto foi ensinado, tanto eu vi as pessoas ensinando esse versículo, trazendo para os irmãos meio mundo de exigência. Mas essa aqui era que as pessoas tinham desanimado, aqueles irmãos, aqueles judeus da época, tinham desanimado da fé, e estavam ali, desfalecendo. E ele mostra que a pessoa que manqueja, ele não anda direito. Quem manqueja anda tropeçando. E as mãos ali cansadas, já não tinha mais ânimo de levantar as mãos para adorar a Deus. Então aqui ele estava recomendando que os irmãos tornai a levantar as mãos cansada, pessoa que já não tinha mais coragem, mais ânimo para levantar as mãos para enaltecer a Deus, e que já não estava mais caminhando direito, não sabia se já seguia a lei ou seguia o evangelho da graça. Aí estava em dúvida, estava manquejando. Então ele recomenda, no versículo 13, que eles fizessem veredas direitas para os pés, para que o que manquejasse, se não desviasse inteiramente, antes fosse sarado. Aqui era a fé, porque a pessoa em dois pensamentos, ele não tem ânimo, ele não tem prazer, ele não tem alento, só na dúvida. Mas a pessoa convicto daquilo que está fazendo, ele é feliz, ele é alegre, ele é cheio de esperança. Era isso que ele estava recomendando. Mas o sistema religioso transforma isso aqui em uma doutrina tão pesada para os coitados dos irmãos, que termina eles violando isso aqui, quebrando, que eles não aguentam mesmo, o jugo que eles impõem na mal interpretação das Escrituras. Mas a graça de Deus, ela está trazendo esclarecimento para todos nós. E é a palavra de Deus que Ele tem colocado em nossos corações, e nós estamos levando para você este conhecimento pela graça, pelo Espírito de Deus. Então, se você gostar desse vídeo, nesta noite, eu estou falando à noite porque estou gravando à noite, dê o seu like para que este canal cresça. Se não é inscrito, se inscreva no canal, eu lhe peço, e que Deus te ajude, e graça e paz para você. Amém.